Boa noite, pessoal, tudo bem? Alguém me ouvindo? Alguém me ouve? Professora, tudo bem? Ah, então tá bom. Obrigada. Assim que eu terminar a aula, eu já mando para vocês a aula no grupo, tá, gente? Não coube no AVA. Estão enxergando? Chama Aula de Controle de Doenças. Sim, Eu estou professora. enxergando. Então tá bom. Pessoal, não vou colocar no modo de apresentação porque tem travado, tá? Gente, então a aula dessa semana e da semana que vem, ela é uma sequência do que a gente começou na semana passada, né? Então, já lá no comecinho a gente falou de triângulo de doença, de quais são as fases do ciclo primário de doença na planta, né? E na semana passada, a gente voltou a ver esse viés da doença, só que em cima dos princípios de Wetzel, né? Onde ele fala de medidas erradicativas, curativas ou preventivas com relação à doença, justamente em função desse ciclo, né? E a partir de hoje, semana que vem, a gente vai falar de métodos de controle, né? Então, de acordo com o livro didático de vocês, o que está previsto para hoje seria o controle genético, né? E o controle químico. Então, eu coloquei aí, respectivamente, quais capítulos do Manual de Fitopatologia 1 eles representam, tá? Então, assim, como o assunto ele é denso, eu tentei representar, acho que as principais características importantes para vocês, tá? Eu acho, gente, que o assunto fungicidas, ele deveria ter muito tempo para ser trabalhado, né? Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo previsto na disciplina Blended. Então, eu tentei selecionar o que eu acho que é o mais importante para vocês conhecerem, e aí eu entendo que a prática agronômica, os estágios, vai acabar dando mais segurança para vocês estarem falando sobre o tema, e aí também para a gente aproveitar outras oportunidades que venham, né? Outros eventos, palestras, lives, enfim, quando a nossa vida voltar ao normal, ou que a gente aprenda um novo normal, que vocês aproveitem bastante as possibilidades de estar conversando com outros profissionais, né? Em dias de campo, enfim, que eu acho que é um tema bem amplo que a gente precisa estudar para a gente conseguir fazer um manejo eficiente aí nas culturas, tá? Então, assim, gente, quando a gente fala de controle de doença, normalmente está associada à questão da doença já ter ocorrido, né? Porque se você está controlando, é porque ela já existe. Então, normalmente, a gente associa isso com uma avaliação de incidência ou severidade, que a gente já falou sobre isso. Incidência é se a planta já tem ou não tem aquela doença, e se ela já tiver, quanto que ela tem, né? Isso é severidade. Então, a questão de você fazer o controle ou fazer o manejo de doença a campo, ele tem a ver com você conhecer as técnicas, aquelas técnicas estarem disponíveis para a cultura, e aí você conseguir, então, fazer o uso dessa ferramenta, né? E lógico que isso tem que primeiro que essa técnica tem que existir para a cultura, e outra que ela tem que ser eficiente no controle de doença e tem que ser economicamente viável, tá? Então, são itens que vocês têm que analisar em cima de qualquer um dos métodos que a gente conversa essa semana ou semana que vem, tá? E aí é lógico que o manejo integrado, gente, ele tem a ver com vocês utilizarem o máximo dessas técnicas possíveis dentro do mesmo manejo na tua cultura, tá? Então, vamos lá.
O primeiro assunto que a gente já conversou sobre ele em outro momento, né, quando a gente falou da questão genética da planta, a gente já falou, então, sobre a questão de resistência qualitativa ou quantitativa, né? Então, eu trouxe a informação de novo para vocês, com uma abordagem um pouquinho diferente, mas é um assunto que para vocês não é novo, né? Então, assim, gente, o controle genético, ele pode ter esses dois tipos de resistência, né? O qualitativo, ele faz relação ao número de genes, né? Então, ele é monogênico ou monogâmico. O que isso significa? Que tem um único gene na planta que ele vai dar aquela característica, né? Então, por isso que a gente chama esse tipo de resistência também de resistência vertical, tá? Então, a presença desse gene dá qualidade e dá característica, né? E automaticamente, se você não tem aquele gene naquela cultivar, naquela planta, você não tem aquela característica, né? Então, isso é resistência qualitativa. Eu tenho ou não tenho, né? Já a resistência quantitativa, ela vai ser determinada por vários genes, né? Por 2, 3 ou mais. E por isso que a gente entende que ela tem uma resistência horizontal, tá? Que para eu quebrar essa resistência, eu vou ter que quebrar mais de um funcionamento de genes para eu perder a característica campo, tá? Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, interrompam a qualquer momento, tá? Porque como o assunto é um pouquinho denso, se eu ficar parando para aguardar perguntas, a gente vai perder um tempo que a gente não tem, tá? E se precisar passar do horário, eu estou à disposição de vocês, tá? Então, se tiver dúvida, pergunte. Então, seguindo esse critério, né, gente, do controle aí genético, ele pode ser classificado dentro de um ponto de vista genético, que foi o que a gente já estudou, né, que foi a questão da teoria de Flor, de gene a gene, onde a gente aprendeu lá no passado que para cada gene de suscetibilidade da planta tem que existir um gene do patógeno que seja capaz de gerar doença, né? E o que a gente vai ver hoje é mais do ponto de vista epidemiológico, né? Que é a identificação aí da resistência vertical ou horizontal, e assim, quando eu perco essa resistência, o que acontece, tá? Então, com relação à resistência do ponto de vista epidemiológico, ela é proposta por um pesquisador chamado Vader Plant, né? Então, a gente já falou dele quando a gente falou das teorias das populações de doença, tá? E aí ele estuda, gente, as consequências do tipo de progresso de doença, né? Porque o que a gente vê acontecer a campo? Eu tanto posso ter uma condição que eu tinha uma variedade que era resistente, que não ficava doente. Por exemplo, eu tenho uma variedade de trigo resistente à ferrugem, né? Então, eu utilizei ela nessa safra, foi legal. Eu vou utilizar ela no ano que vem de novo, porque ela teve um resultado muito bom para mim. Só que ano que vem, os patógenos já evoluíram mais rápido, que a gente já viu isso também, que eles sofrem mutação mais cedo, que eles fazem mais ciclos. E aí, quando eu plantar no ano que vem, eu não vou ter a mesma performance, eu já vou ver ferrugem no campo. Por quê? Porque ele quebrou aquele único gene que conferia aquela resistência, né? Agora, podem existir, gente, variedades, por exemplo, eu já vou tentar mostrar gráficos para vocês, que são classificadas como moderadamente suscetíveis ou moderadamente resistentes. Então, o que isso quer dizer? Que existem níveis de doença naquele material, né? Então, em função desse nível, eu vou tendo um progresso de doença. Então, isso vai acontecer nas moderadamente, né? Pode ser resistente ou suscetível, como nas totalmente suscetíveis, né? E aí eu avalio o impacto daquela doença na cultura, tá? Eu já sei quanto que eu vou perder em produtividade. Então, a característica do controle genético, gente, ela é concedida para o produtor, para o agrônomo, na forma do material vegetal, né? Então, na forma de semente. Então, as plantas são melhoradas a campo, aí dentro da disciplina de melhoramento genético, não sei se vocês já tiveram, senão vocês vão ter. Vocês vão ver que existem técnicas de melhoramento diferentes para cada cultura. E aí, dentro de cada técnica, existe uma forma de cruzamento das plantas, onde você vai, entre aspas, perpetuando a característica que você quer, né? Então, porque são características hereditárias.
Então, você tem que descobrir se qual alelo que é, se é a parte feminina ou a masculina da planta que tem aquela característica. Enfim, você vai selecionando isso a campo e vai, então, a partir dessa seleção, mantendo a característica entre os cruzamentos, né? Então, é uma ferramenta que quando a gente, como agrônomo, na hora de manejar uma propriedade, você faz uso do controle genético comprando uma semente de uma cultivar que já vem com essa característica, tá? Então, eu espero que isso fique claro para vocês. Então, como que a gente coloca o controle genético no nosso manejo integrado? Comprando uma semente que tenha resistência àquela doença que eu quero, né? Então, a ferrugem é o meu maior problema, então eu vou comprar uma semente resistente à ferrugem. Não, eu prefiro manejar a ferrugem, mas eu não quero manejar giberela. Então, eu vou procurar uma semente que tenha resistência à giberela, ou ao ídio, ou a míldio, ou a mancha marrom, ou a mancha amarela, enfim, isso vai valer para cada cultura, né? Então, os exemplos que eu citei aqui são, por exemplo, doenças do trigo, tá? Então, a base de tudo isso, gente, está associada ao número de genes envolvidos nesse processo de resistência, né? Então, se for só um, é monogênica, se for dois ou mais, são poligênicas, né? A resistência monogênica, como a gente acabou de falar, ela é uma resistência denominada de qualitativa, porque ela vai determinar a manifestação daquela propriedade ou não, né? E aí, então, determina a diferença entre variedades resistentes e suscetíveis, que é o que a literatura chama do tudo ou nada, tá? Que é esse gráfico aqui que demonstra isso para vocês. Então, eu tenho doença ou não tenho, tá? Se eu for entender níveis de doença, eu não estou falando de monogenética, eu estou falando de poligenética ou poligênica, né? Então, aí já é um tipo de resistência chamada de quantitativa, onde essa característica vai estar sendo descrita por mais de um gene, né? Então, a soma desses genes agindo juntos me dá aquela determinada característica na planta, tá? Então, aqui falando dos cruzamentos, né? A resistência horizontal diminui o tamanho de lesões produzidas, normalmente, aumenta o período latente, diminui o número de esporos produzidos por lesão. Então, isso vai freando a taxa de desenvolvimento de doenças nas plantas, né? Então, o que eu posso evidenciar é o que esse gráfico aqui está tentando demonstrar, né? Então, eu vou ter níveis de doença diferente naquelas plantas, tá? A resistência vertical, gente, ela tem mais a ver com a especificidade de raças de patógeno, né? Efetiva contra algumas raças, já a horizontal normalmente é contra todas as raças. E daí entendam por quê, gente. A ferrugem é um exemplo de doença que chega ao nível de raça, tá? Se vocês tiverem curiosidade, aí digita no Google que já aparece para vocês. Então, assim, a vertical, lembra que ela é um único gene. Então, ela vai ser uma característica associada a uma raça específica, né? Se eu quero garantir a resistência a várias raças, porque eu sei que eu tenho mais de uma raça na minha lavoura, aí eu tenho que escolher variedades que tenham resistência horizontal, né? Porque aí eu tenho uma resistência mais efetiva contra as demais raças do patógeno. E assim, gente, sempre que esse patógeno conseguir fazer o processo de mutação, ele com certeza vai quebrar a resistência, né? E aí, entendendo que a vertical é um gene só para ele quebrar a resistência, então ela é mais fácil, mais frágil de ser quebrada. A horizontal, eu posso até ir perdendo eficiência ao longo do tempo, mas eu não vou partir do totalmente preventivo para o totalmente, aliás, do totalmente sadio para o totalmente doente, né? Então, a horizontal, se ele for quebrando, eu vou tendo níveis de descontrole dessa doença, tá? E aí, como que eu faço isso na prática, né? Então, na época da montagem de experimentos, né? Então, isso também tem a ver com o trabalho dos melhoristas, eles vão colocar cultivares diferentes e vão fazer aplicações simuladas de inóculo nessa planta e vão avaliar o comportamento dela diante desse patógeno, né? E aí, em função disso, eles classificam essas plantas, tá? E aí, quando a gente compra a semente, isso já vem na descrição, né? E aí a gente já sabe com mais segurança
o efeito que elas vão ter a campo, né? Então, para vocês que estão fazendo a disciplina lá de soja e milho comigo, quando a gente escolhe a semente, eu já mostrei para vocês que essas são as características que aparecem, né? No encarte do material, enfim, no laudo do material. Então, você já compra sabendo da questão da resistência genética associada àquela semente, né? Então, com relação aí à durabilidade, eu já expliquei para vocês, né? O que é mais frágil ou não. Aqui, gente, é um gráfico demonstrando para vocês aí um efeito de epidemia, né? Então, com relação à resistência vertical, ela reduz a quantidade efetiva de inóculo inicial, atrasando o início da epidemia, né? Então, veja que aqui tem uma comparação e uma diferença nesse gráfico aqui de mais de 15 dias para resistente versus a suscetível, né? E nesse exemplo aqui, ele está associando aí quatro características diferentes, né, de 4 cultivares diferentes com relação à doença, né? Então, ela pode estar envolvida tanto com o atraso da entrada da doença a campo, quanto com o nível de doença, né? Que é basicamente o que vocês estão vendo cansativamente falar na televisão sobre o achatamento da curva do coronavírus, né? Só que a gente está fazendo um outro tipo de medida que não é a genética, né? A gente está tentando não ter contato com o patógeno, porque a gente não sabe como é que o patógeno vai agir em nós. Então, a gente não sabe quem de nós é suscetível, quem que é resistente, quem que é moderadamente, né? Que vai incubar, mas não vai demonstrar os sintomas, né? Isso fecha também com aquele filme do Eu Sou a Lenda que vocês viram lá, se vocês lembrarem, que o Will Smith, que era o personagem principal do filme, ele era imune àquele vírus que estava espalhado, né? E a gente viu a questão dos vampiros lá, tanto para o homem quanto para o cachorro, que quando eles contaminados com o vírus, eles mudavam, né? E outras pessoas morriam, enfim. Então, aí são características que têm a ver aí com essa configuração da doença, tá? O último slide que eu trouxe com relação a essa característica genética, gente, tem a ver com a piramidação de genes, né? Então, o que vem a ser piramidação? É quando eu vou incorporar diversos genes de resistência dentro de um único cultivar. Eu posso entender isso dentro do assunto de doença, como eu posso ter, por exemplo, gente, milhos híbridos que tenham duas biotecnologias associadas, que ele seja tanto BT quanto RR, por exemplo. Então, o fato de eu ter um milho com as duas características é um exemplo de piramidação de genes também, tá? Então, assim, como ele foi um assunto que a gente já trabalhou no passado e a gente não tem muito o que fazer a campo a não ser comprar uma semente de qualidade, eu selecionei essas informações como principais sobre esse assunto. Eu queria entender de vocês se sobre manejo genético, né, controle genético, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. Cadê o Wilson? Professora, eu não entendi muito o que da tempo ali. Desculpa, não deu para entender o que você falou. Fala de novo. Esse último slide aí, eu não entendi muito bem. Piramidação? Isso, aham. Piramidação é quando você vai selecionar... Deixa eu ver só quem está falando comigo aqui. É Emily? Quando você vai selecionar via melhoramento genético mais de um gene na planta. Só que cada gene vai dar características diferentes. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, o trigo, a ferrugem do trigo, ela chega ao nível de raça no campo. Então, o que é raça? Todos os patógenos, existem aí uma árvore genealógica, né? E a gente conhece eles pelo gênero e pela espécie, né? Então, eles vão desde reino até espécie. Normalmente é até aí que a gente estuda. Alguns fungos, por exemplo, desenvolvem uma especificidade com relação ao hospedeiro. Então, por exemplo, ele é Poxinia
Puccinia recondita, forma specialis tritice, tá? Então, forma specialis quer dizer que já é uma especificidade do fungo. E eu posso ter essa especificidade ao nível de raça de fungo, né? A ferrugem tem essa característica, né? E aí eles vão dando um nome, um código específico para cada raça. Então, assim, se eu selecionar um único gene com relação à raça, eu só vou levar um melhoramento com relação àquela raça específica. Então, todas as outras raças do mesmo patógeno, da mesma ferrugem, vão gerar doença naquela planta. Então, se eu já conheço as raças que já têm, já estão na lavoura há mais tempo, o que eu tenho que garantir? Que na compra do meu material, eu tenho um material com piramidação de genes, que cada uma das raças já conhecidas já tenha melhoramento com relação a elas, tá? Então, isso seria o enfoque da piramidação dentro da fitopatologia, né? Mas dentro de manejo geral, o fato de você ter uma planta que ela é BT e ela é RR ao mesmo tempo, né? Que eu posso fazer o manejo com Bacillus thuringiensis, né? Aí eu vou fazer o manejo de inseticida. E o manejo RR, que é de herbicida, na mesma planta. Então, eu tenho plantas de algodão que são assim, eu tenho plantas de milho que são assim. E que o fato de eu ter esses eventos associados na planta é um outro exemplo de piramidação. É diferente de eu ter uma planta só RR ou uma planta só BT. Eu tenho uma planta com as duas características. Então, essas características, elas não somam, elas se empilham, tá? Então, elas acontecem em locais diferentes do DNA da planta. Então, por isso que o termo utilizado é piramidação. Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Daí nós vamos entrar em fungicida, daí vai dar pano para manga. Bem, professora, antes de entrar no assunto fungicida, se tratando ali dessa questão de doenças, fungo, na própria pirimidação, existe algum histórico, assim, de doenças relacionadas que são, digamos, resistentes a mecanismos, mesmo, vamos falar assim, fez uma aplicação lá de fungicidas de princípio ativo diferentes, e mesmo assim, uma doença, ela se tornou resistente, ela não tem mais, o fungicida não tem uma ação preventiva em cima disso. Existe um histórico, assim, já de, existe uma doença tal, assim, que tem uma resistência... Não, é que assim, ó, são características diferentes, tá? Então, assim, ó, o que a gente está falando é da característica genética da planta, do material, se ele é naturalmente resistente ou suscetível à doença. Então, eu vou ter que fazer testes para cada uma das doenças que acontecem na planta, né? Então, se você pegar um encarte qualquer de qualquer empresa aí, você vai ver que tem algumas doenças que aquela semente é resistente, para outras ela é moderadamente suscetível, para outras ela é moderadamente resistente, para outras ela é totalmente suscetível, né? Então, são 4 níveis, do resistente ao suscetível. Isso tem a ver com controle genético. Por quê? Porque é uma característica genética da planta, que está associada ao número de genes. O que você está me perguntando é uma mutação que os fungos passam a ter, e por isso que o fungicida não funciona mais nele, mas não é na planta. Certo. Entendi, professor. Certo. Então, assim, controle genético é característica da planta. Eu estou comprando a planta, a semente com aquela característica. Resistência de fungos a fungicidas é alguma coisa na célula do fungo que mudou. Professora, mas isso também na planta também acontece, né? O fungo vai se adaptando à resistência que a planta tem, né? Ele vai quebrando a resistência, né? Principalmente em trigo, não sei se o metabolismo muda alguma coisa, mas vai mudando, né? A raça muda. A raça muda. Até esse encarte que a senhora falou, até das próprias empresas, as empresas vão meio que atualizando eles, né?
Sim. E às vezes um determinado material que era resistente a um certo patógeno, com o passar do tempo, ele... Passou a ser suscetível. Isso. E pode acontecer assim, gente, pode ser de uma safra para outra, tá? Aí você sabe que a resistência era vertical, ela era determinada por um único gene, né? Porque a quebra da resistência foi rápida, ou ela pode ir acontecendo ao longo dos anos. E aí a gente entende que ela é poligênica, né? Então ele foi driblando gene a gene. Então sempre que ele muta, né? Que o fungo sofre uma mutação, é que ele ganhou uma habilidade diferente. E a planta continua com a mesma característica, né? Então, assim, entenda assim, gente, que a planta é como se fosse a casa da gente. E o fungo, ele é como se fosse o ladrão, né? Então, por exemplo, você deixava a porta aberta. O fungo descobriu que ele entra pela porta. Aí você fez um melhoramento, criou uma tranca, então você chaveia a porta. Então, o fungo vem ali na porta e não consegue entrar. Então, ele vai tentar um outro caminho. Ele vai, por exemplo, entrar pela janela. Aí você evolui, coloca grade na janela. Aí o fungo descobre uma forma, sei lá, de serrar, de romper a planta. Então, assim, não sei se a relação está sendo positiva para vocês, mas é que, assim, sempre o patógeno ele vai ele vai mudar mais rápido, porque o processo de ciclo de vida dele é muito curto, né? Então, uma planta para sofrer uma mutação, ela vai levar, por exemplo, 100 ciclos, né? Então, 100 ciclos para trigo significa 100 anos, porque a gente só vai plantar trigo numa determinada época, né? Então, para o trigo ganhar uma característica sozinho, ele levaria 100 anos. Imaginando que o número seja 100, tá? Só para ficar fácil de vocês raciocinarem. Imaginando que para o fungo também são 100 ciclos, só que cada ciclo do fungo é 5 ou 7 dias. Então, veja em quantos dias ele consegue chegar no ciclo número 100. E aí ele já muda, né? Ele já sofre uma mutação. Então, esse fenômeno da resistência, ele é natural, ele vai acontecer na natureza o tempo inteiro. Só que ele existe dentro de uma proporção, entendeu? Como o ciclo de vida da planta é mais longo que o ciclo de vida do patógeno, naturalmente a planta leva mais tempo para desenvolver essa habilidade. Daí descobriu-se que via melhoramento genético você consegue meio que manipular isso, né? Mas de 100 anos você reduz para 10. Então quer dizer que ficou realmente muito mais rápido, né? Só que 10 anos são 10 anos. Em 10 anos, quantas vezes o fungo da ferrugem se mudou, né? Então, o melhoramento parece que está sempre atrás, né? Quando você apresenta a característica, dá a impressão que o fungo já se desenvolveu, porque já se desenvolveu mesmo. Então, por isso que a gente deve optar, sim, pelo uso da variedade resistente, mas você nem sempre pode se basear só nisso para o controle, né? Por isso que a gente fala que o manejo genético, ele entra dentro do manejo integrado, mas porque inicialmente a ideia é que você, pelo menos, reduza o número de fungicidas, né? Mas não necessariamente que você vai deixar de usar, porque também nenhuma planta ela é totalmente imune a todas as doenças, né? Então você pode adquirir um material que tenha mais resistência à ferrugem, mas aí ele tem graus de suscetibilidade ao ídio, a míldio, né? E a gente tem que pensar assim também que no trigo, por exemplo, são 2 tipos de ferrugem diferentes, a do colmo e a da folha. Então, a resistência vai ter que ser diferente também. Então, resistência da folha não garante a resistência à ferrugem, do colmo, e vice-versa, né? Então, eu posso ter material que tenha resistência ao fungo da folha, mas não ao do colmo. Se a gente pensar isso para o milho, só de ferrugem são 3, se eu não estiver enganada, né? Na soja são 2, uma que aparece aqui no Brasil, mas elas existem 2. Então, assim, não é a mesma coisa. Para cada patógeno, eu tenho que ter uma avaliação diferente. E conhecendo os patógenos que chegam a esse nível de raça, os melhoristas têm que caminhar junto, né? Porque senão o material não vai apresentar resposta a campo. Beleza?
Beleza, professor. Então, vamos lá, partiu fungicidas. Qualquer coisa, gente, anota a dúvida aí ou interrompe, no final a gente volta a conversar, tá bom? Bom, gente, dentro de controle químico, isso aqui daria... Existem livros e livros, tá? Eu estou cercada deles aqui. Um livro que eu adoro para essa aula é esse daqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando, tá? Que é o que os engenheiros agrônomos precisam saber sobre produtos fitossanitários. Ele tem 2 unidades. Eu gosto muito desse livro. Mas, assim, existem N livros de fungicida. Nem vou pegar todos aqui que a gente não tem tempo. Bem, então, assim, gente, primeira coisa, que controle químico significa que eu vou estar usando de uma molécula produzida em laboratório, né? E aí multiplicada na indústria, que vai vir dentro de um frasco. Eu vou fazer a aplicação desse produto externamente na planta, né? E aí pode ser desde tratamento de semente até realmente uma pulverização, né? E ele vai constituir dentro de um grupo chamado agroquímicos ou agrotóxicos, e dentro dessa categoria de agrotóxicos existe uma legislação que vai segmentando esses produtos, né? Então, eu vou ter uma linha de inseticidas, uma linha de herbicidas, uma linha de fungicidas e fertilizantes. O que acontece, gente, muitas vezes, é que tem alguns produtos que eles não são essencialmente fungicidas, né? Então, existem uma outra característica associada, ou a questão SIDA, né, de matar fungo. Ai, desculpa, gente, tô com alergia. A questão de matar não é, vamos dizer assim, o papel-chave daquele produto. Então, muitas vezes, e até às vezes por artimanha de algumas empresas, elas acabam catalogando isso via Ministério aí da Agricultura, do MAPA e do IBAMA, como um fertilizante, tá? Porque os processos são mais rápidos, são diferentes, enfim, tá? Então, a gente pode ter categorias de produtos que a gente usa no campo, como fungicida ou protetivo ou curativo, que eles vão estar categorizados como fungicidas e alguns como fertilizantes, tá? Então, só para que vocês entendam que eu posso usar um fertilizante, um produto que esteja categorizado como fertilizante, e ele pode ter alguma ação de controle de doença na planta, tá? Ou de prevenção ou curativo. Bem, gente, então, assim, agora o coronavírus, acho que eles desencanaram um pouco da agricultura, mas senão, com certeza, a gente estaria por mais um ano vendo vários noticiários com relação à quantidade de agroquímico usado nas plantas, né? E aí tem algumas culturas que são mais taxadas, porque ou as doenças são realmente mais graves, como é o caso da batata, do tomate, por exemplo, com relação à fitóftora, que você tem que fazer um monitoramento muito intenso, ou o problema está associado com o consumo daquele produto, com aquele produto in natura, né? Então, por exemplo, o alface, eu não cozinho alface, eu como alface in natura, eu vou lavar, mas eu vou comer a folha crua, né? Morango, tá, ok, eu posso fazer geleia, mas normalmente eu como fruto in natura, né? Produtos que eu como com a casca, por exemplo, maçã, né? A questão do feijão, que a gente já comentou em outro momento, por mais que ele esteja ali envolvido pela lavagem, determinados produtos que eu passo no feijão, se ele tiver ligação com a planta ainda, eu posso ter resíduo daquele produto e eu vou consumir. Então, assim, não tem para onde o produto ir depois que ele está na planta, né? A questão é essa. Então, ou a planta vai conseguir metabolizar esse produto e jogar os restos deles lá para o vacúolo, ou ela não tem o que fazer, né? Porque ela não tem sistema excretor, tá? Então, existem diversos estudos com relação a isso, só que não dá tempo da gente entrar nesse inteirinho, tá? Então, assim, todas as culturas existem, ou a grande maioria delas, as que têm valor econômico, né? Elas vão ter produtos registrados para ela, e existem algumas culturas que têm uma demanda maior de agroquímico, tá? E muitas vezes a demanda maior está justamente no fato genético, de eu não ter resistência genética para aquele problema. Então, eu vou ter que manejar, né? Então, se o patógeno já entrou na minha área, eu sei que não tem mais preventivo para eu fazer, né?
a questão da exclusão é muito difícil, eu vou ter que deixar de manejar muito tempo, né? Eu posso usar aí da rotação de cultura, que a gente vai ver na semana que vem, mas não é só ela que vai garantir, né? Então, se em algum momento estourar a doença a campo, ou chegar num nível de severidade que eu sei que eu tenho que entrar com uma aplicação de fungicida, eu não tenho como fugir desse mecanismo, né? Então, e aí, por comodismo ou por segurança, também muitos agrônomos acabam indo direto para fungicida, né? E aí acaba ocasionando problemas que, como o Wilson comentou, vão acabar terminando aí na resistência de fungos a fungicidas, né? E aí a gente acaba perdendo determinadas ferramentas. Mas, enfim, gente, dentro do contexto do livro de vocês, ele fala de classificações de fungicidas. Então, é necessariamente em cima desse conteúdo que a gente vai conversar hoje, tá? Então, a classificação, gente, pode ser da forma que esse produto vai ser absorvido e translocado, né? Se sim ou se não, com relação ao modo de ação, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a primeira classificação que aparece aqui para vocês, gente, eu já vou detalhar, fala com relação aos fungicidas serem erradicantes ou de contato, né? Eles serem protetores ou residuais, e a questão deles serem terapêuticos ou curativos. Então, a questão de eu usar esses produtos tem a ver com a época em que o patógeno vai ocorrer, né? Aí aqui, gente, eu vou deixar para vocês, não cabe a gente ficar comentando, porque vai ficar muito cansativo, mas eu coloquei um histórico para vocês do desenvolvimento de fungicidas, né? Então, só para vocês terem ideia, já existia relato do uso de fungicidas desde 1000 anos antes de Cristo, né? É lógico que elas eram moléculas inorgânicas muito simples, que não chegam nem perto do que a gente consome hoje em dia, né? Mas foi havendo aí uma evolução com relação a isso, né? Então, aqui fala, por exemplo, de sulfato de cobre, de calda sulfocálcica, de calda bordaleza, né? Então, eram produtos que as pessoas mesmo produziam, né? Elas faziam a mistura. Existe receita de calda bordaleza, de calda sulfocálcica nos livros, na internet, porque algumas pessoas ainda fazem uso desse tipo de ferramenta, né? E aí, com o avanço da ciência, da tecnologia, foi se ampliando aí essa visão sobre o estudo de moléculas específicas com poder fungicida, né? Seja ele de prevenção ou curativo, né? Então, aqui já cita alguns produtos mercuriais, dicarbamatos, captans, benomil, e aí em 73 entram os triazóis, né? Aí em 1881 é criado o FRAC, que é um comitê já de ação à resistência de fungos a fungicidas. Então, veja que esse assunto não é novo, né? Ele tem 39 anos já, então que já se estuda, então quer dizer que não é de hoje que os fungos desenvolvem essa habilidade de resistência a essas moléculas. E aí o último grande marco, gente, foi em 83 com as estrobilurinas, né? Então, depois das estrobilurinas, não houve um modo de ação novo, né? O que acontece é que acabou se desenvolvendo aí o desenvolvimento de moléculas multissítios ou mesmo de produtos, de misturas de moléculas, né? De você já vender misturas conjugadas, tá? Então, eu coloquei aqui uma divisão de eras, né, para vocês terem uma noção de como que esses produtos foram sendo desenvolvidos. Viu, professor? Desculpe interromper. Oi. A carboxamida entra no mesmo grupo das cirulinas, daí porque ele não... Não. Elas agem dentro da mitocôndria. Então, elas agem dentro da mesma organela. Mas o evento é diferente. O local da mitocôndria, onde ela age, é diferente, bioquimicamente, tá? Então, o problema da carboxinamida e da estrobilurina serem aplicadas juntas é que as duas vão agir só na mitocôndria, entendeu? Então, se o fungo conseguir, entre aspas, bloquear a sua mitocôndria, eu perco duas tacadas de uma vez só. Deu para entender? Porque os dois produtos vão agir na respiração celular. Não, sim, contra a ação, tranquilo. Mas eu digo assim, quanto ao descobrimento. Não, A senhora falou que a última grande descoberta foi em 83
das cibirulinas. Daí a minha dúvida é o seguinte, que na minha cabeça, a carboxamida é o que está, teoricamente, ainda um pouco funcionando, né? A carboxamida, ela foi ressuscitada, ela veio antes. Ah, tá. Tá? Era essa a dúvida. Então, tá bom. Tá? E aqui, gente, eu coloco uma linha do tempo de alguns produtos que foram aí desenvolvidos, né? Alguns fungicidas que pertencem ao grupo dos zoomicetos, né? Então, se vocês lembrarem, acho que há um mês atrás, a gente fez o estudo de vírus, de bactérias, de fungos, e a nossa última aula foi sobre fitoplasmas e sobre oomicetos, que eram alguns patógenos que eram classificados antigamente como fungos e hoje não são mais, né? Então, aqui tem uma linha aí de tempo de produtos de quando que eles foram sendo desenvolvidos e eles afetam, né, controlam esse grupo específico, tá? Bem, então, aqui uma linha do tempo com relação aí às moléculas, né? Então, aqui tem os antiomicetos, triazóis, as misturas, né, no ano 2000. Aqui está de 2000 para frente, né? Então, os succionatos, a gente já vai ver uns produtos. Ó, veja que a carboxenamida aparece aqui de novo por volta de 2010, né? Mas ele é um produto que tinha vindo antes de 2000. Se você for procurar literatura com relação à carboxenamida, você vai ver, né? E aí, então, entendendo que o que a gente tem de novidade na área de fungicida, realmente, ainda o que tem a uso, né? São os triazóis, as estrobilurinas, as carboxinamidas, as últimas descobertas com relação à sistemicidade, que é a translocação do produto. Aí vem aí um advento de produtos biológicos, aí num ritmo que não é o que a gente precisa, mas ok, né? A gente só precisa que ele aconteça mais rápido. E aí vem as misturas, né? Que a gente sabe que as misturas ocorrem desde sempre, né? Infelizmente, porque realmente o produtor ele vai ter um custo para fazer a entrada na área diversas vezes. A questão mesmo é a química, né? De você misturar produtos que você não sabe no que vai virar. Então, o que algumas empresas têm feito em estados como o Paraná, onde a mistura de tanque é proibida por muito tempo, né? Existe aí uma Secretaria de Agricultura muito, vamos dizer assim, fechada com relação a isso. Algumas empresas tiveram que fazer a mistura, estudar e aí vender como um novo produto, né? Então, no caso, eu lembro na época que eu estudava, o grande lançamento da época foi o Priori Extra e o Ópera, na época, eu era estagiária da BASF na época. Então, a BASF, ela já vendia a estrobilurina e o triazol sozinho, né? A estrobilurina eu lembro que era o Comet, o triazol eu não lembro qual era o nome comercial. E aí acabou se estudando elas juntas, e aí eles lançaram um produto chamado Ópera, e aí depois ela foi trabalhando a composição dessa molécula e outras misturas e foi ganhando nomes adjuntos, né? A Syngenta fez a mesma coisa com o Priori, que virou Priori Extra e assim outros. E as outras empresas também, né? Então eu vejo que assim, se a gente teve alguma evolução nos últimos 10 anos, de 2010 até 2020, ainda foi com relação aí às misturas, tá? A gente precisa de novidade nessa área. Aqui, gente, eu não consegui uma informação ainda mais atual, mas se eu conseguir, eu encaminho para vocês via grupo, tá? Então, aqui é uma estimativa de quantos produtos a gente tem dentro dessas categorias aí registrados, né? Então, veja que a primeira coluna fala com relação ao número de grupos químicos, né? Eu posso ter... Gente, o grupo químico, eu posso ter mais de um grupo químico dentro do mesmo mecanismo de ação, tá? Só que, se é o mesmo mecanismo de ação, não importa ser grupo químico diferente, eu não tenho como rotacionar, porque ele vai agir no mesmo lugar, tá? Então, a grande questão tem a ver com o número de mecanismos de ação que a gente tem, tá? Então, essa tabela, ela mostra para vocês o número de grupos químicos, a quantidade de ingredientes ativos, que é qual a molécula específica que foi desenvolvida, né, que é conhecida, e quantos produtos comerciais essa molécula gerou,
né? Então, às vezes, eu tenho o mesmo produto que ele já perdeu a patente e ele é comercializado por várias empresas com nome comercial diferente, mas o produto é o mesmo, né? Isso aconteceu muito com o tebuconazol, né? Hoje já tem muito mais, flutriafol, entre outros produtos, que já caiu a patente, e aí várias empresas podem produzir e comercializar esse mesmo produto, né? Então, perceba que o número de produtos comerciais é grande, mas o número de ingredientes ativos não é tão grande e dos grupos químicos é ainda menor, né? Então, isso vai basear tudo que a gente vai conversar aqui para frente, tá? Então, assim, gente, a questão voltada aí a produtos é que é um mercado bilionário, né? Porque a gente sabe que cada doença, ela tem um potencial de dano na cultura. E quando todas elas acontecem durante o ciclo, isso é somado, né? E aí os problemas são potencializados. Então, por isso que o uso de manejo aí, fitossanitário com uso de fungicidas, ele é bem explorado, né? Então, aqui tem uma relação aí para hortifruti, para grandes culturas, né, diferentes, e aí o autor coloca uma habilidade aí de combinações possíveis, né, diante de tudo que se tem no mercado hoje, né, então, aproximadamente aí 2.000 combinações possíveis para fazer manejo via fungicida nas culturas, tá? Com relação a misturas prontas, né, eu tenho misturas com 2 produtos, com 3 ou com 4, né, então aí aqui tem o número de produtos comerciais aí registrados no Brasil até 2016 com relação a isso. Então, volto a dizer que pode estar desatualizado, tá, que eu estou me baseando aí na literatura de Azevedo, que é um estudioso aí de fungicidas, né, e aí dentro de fungicidas, eu tenho produtos que vão ser utilizados na folha, né, então aplicação foliar, alguns via tratamento de sementes e pouquíssimos associados aí a tratamento de solo, né? Então, aí ele está muito voltado a questões específicas aí. Enfim, nesse quadro aqui, gente, eu coloco para vocês um exemplo de um controle feito aí com estrobilurina e triazol, né? Então, por mais que a gente faça o uso do produto em mistura, eles têm poder de ação diferente no patógeno, né? Então, perceba o seguinte, a estrobilurina, tá? Ela tem um poder preventivo e curativo inicial, tá? Se o patógeno tiver em uma dessas 3 etapas aqui, ó, ou na germinação do esporo, ou no início da penetração, tá? Que é essa pontinha que vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês estão percebendo, ó, esse amarelinho aqui é o esporo germinando, tá? Aqui ele está fazendo o PEG de penetração, que a gente já estudou. E aqui, ó, para dentro ele já tá, entre aspas, enraizando. Vocês conseguem ver isso no gráfico? Tá? Espero que sim. Essa linha verde água que está aqui em cima, ó, seria a aplicação do produto, tá? Então, ele está mostrando para nós em quais estádios do desenvolvimento do patógeno esse fungicida tem ação, né? Então, veja que a estrobilurina, ela só agiria nessas 3 primeiras etapas aqui, tá? Para impedir essas etapas, né? Então, ela é entendida como um controle preventivo, né? Tentando inibir essa entrada inicial. Então, assim, pode ser que o esporo já esteja na superfície da planta, mas ele ainda não fez o PEG de penetração, ele não entrou. Então, nesse momento, as estrobilurinas estariam agindo, né? A partir do PEG de penetração, gente, a infecção já houve, tá? E aí, a partir daí, a gente vai enxergar. Aí, ele vai fazer as etapas de colonização e reprodução. A partir da reprodução, eu enxergo sintomas visíveis na planta, né? E aí, aumenta a esporulação. Então, para essas 3 últimas fases, o produto que funcionaria para fazer o controle, para matar o fungo, seria o triazol, tá? Então, vamos entender assim, a estrobilurina, ela protege a planta e ela vai agir no fungo, mas antes dele entrar, tá? E o triazol, ele vai agir no fungo com o poder de matar ele, independente do estágio que ele esteja avançado. Deu para entender isso nesse gráfico? Por isso que existe essa combinação da estrobilurina com o triazol nas misturas, né? Para fazer um controle, se possível, preventivo,
para evitar essa etapa aqui, tá? E são etapas que a gente não enxerga, né? Então, você vai olhar a planta, está fazendo vistoria no campo e a planta está parecendo sadia, mas porque você não enxerga visualmente o esporo, que é muito pequeno, né? Então, você usa a estrobilurina entendendo que, para nós, é um contexto preventivo, mas pode já ser um efeito curativo inicial, né? E aí, o triazol mesmo, ele tem a característica erradicante e antisporulante, né? Então, o que significa erradicar? Ele vai matar e eliminar aquele fungo. Então, ele vai impedir que o fungo continue crescendo, né? Antisporulante, ele vai impedir que esse fungo se reproduza, né? Então, eu tanto vou matar o fungo naquela planta, o dano que ele está causando naquela célula, naquela planta, quanto eu vou impedir ele de se reproduzir e assim disseminar outras folhas, outras plantas ou outras lavouras. Deu para entender? Sim, professora. Tá. Bacana. Bom, gente, então, com relação à absorção desse produto e translocação, ele é entendido de 3 formas, tá? Ele pode ser tópico, que é o que a gente entende por produtos protetores ou de contato, aonde eles não são absorvidos e nem translocados, né? Então, eles formam uma camada protetora na planta, tá? O sistêmico são produtos que eles são absorvidos tanto pelas raízes quanto pelas folhas, dependendo de onde ele foi colocado, né? Sendo translocado pelo sistema condutor da planta. Então, aí vai existir diferença dos produtos com relação à translocação via xilema ou floema, né? E aí existe um terceiro tipo de absorção e translocação, gente, que é o mesostêmico, né? No mesostêmico, é quando esse produto ele apresenta uma afinidade aí com a serosidade da planta, e isso faz com que ele consiga fazer uma translocação mais lenta, mas é só na lâmina, tá? Ele não consegue ser redistribuído via xilema ou floema, tá? Então, se eu aplico de um lado da folha, eu posso ter certeza que ele vai proteger os 2 lados, né? Mas ele não vai conseguir correr pela planta. Ficou claro isso? O mesostêmico é chamado de translaminar também, tá? Bem, então, dando sequência, gente, de forma nenhuma, gente, eu espero que vocês decorem, tá? Eu sei que, infelizmente, o tempo é bem curto para a gente tratar disso. Eu só quero que vocês entendam a lógica, porque se a gente precisar desse conhecimento, a gente tem onde buscar, tá? Então, assim, gente, os fungicidas também, dentro dessa característica de mobilidade, vocês viram que tem alguns que são imóveis ou de contato, né? Dentro desses imóveis, existem grupos químicos diferentes. Então, aqui eu estou determinando para vocês os inorgânicos e os orgânicos, né? Então, a diferença entre eles é química, né? Então, é o tipo de material que ele é composto. Os orgânicos são hidrocarbonetos e os inorgânicos vão ter algum produto, né, mais pesado, como o enxofre e o cobre, presente na molécula, tá? Então, aqui é uma diferença realmente química, por isso que é grupo químico, né? Então, é o tipo da molécula diferente. Eu acho que com a Elaine, nas aulas de química, vocês já montaram essas moléculas com bala, com produtos desse tipo, então eu acredito que isso não seja um assunto tão novo para vocês, né? Com relação aos fungicidas mesostêmicos, né? Então, veja que eles são absorvidos na superfície da planta, como eu falei, e são redistribuídos translaminarmente, né? Então, entende-se que ele é distribuído na fase de vapor, né? Ele usa o vapor de água para atravessar translaminarmente, tá? Justamente porque ele não tem aptidão de translocar pelo líquido, né? Então, ele não vai ser translocado pelo xilema e floema a longas distâncias, né? Então, eles não são translocados pelo sistema vascular, né? Então, exemplos disso são aqui as estrobilurinas, piraclostrobina e trifloxestrobina, por exemplo, tá? Que são fungicidas mesostêmicos, tá? Eu achei esse desenho aqui, gente, eu acho que ele fica bem didático,
tá? Então, assim, ó, o fungicida que vai ser um produto de contato, ele vai ficar restrito nessa faixa mais verde aqui, tá? Então, é como se a serosidade, a epiderme, já fosse uma espécie de bloqueio. Então, eu vou passar como se a gente estivesse usando um protetor solar, tá? Foi para a água, lavou, tá? Então, se chover, lava. Se eu passar outro produto, no intervalo curto, vai lavar. Teve água, lavou, tá? O produto que é mesostêmico ou translaminar, ele vai atravessar de um lado para o outro na célula, tá? Então, ele consegue, passando pela fase de vapor aqui, ele consegue proteger até o outro lado. Então, aqui vamos imaginar que é a face superior de uma folha, aqui é a face inferior, tá? Então, o translaminar conseguiu fazer essa proteção, tá? O produto sistêmico, ele vai ser tanto absorvido, quanto ele vai ser translocado via xilema e floema, tá? Então, aí ele consegue proteger da folha para cima ou da folha para baixo, vai depender do tipo de produto, tá? Não sei se isso aqui ajudou a deixar isso mais claro para vocês, espero que sim, tá? Bem, gente, daí dentro dos fungicidas, então, sistêmicos, né, eu vou ter vários grupos químicos, né? E aí a gente já vai entender esses grupos químicos dentro dos mecanismos de ação, tá? Aqui eu trouxe algumas fotos de experimentos para vocês, gente, que mostra para vocês essa mobilidade do produto, tá? Eu achei bem didático, espero que fique claro para vocês. Então, veja que aqui ele pegou 4 plantas diferentes, então pense que são... a mesma cultivar, só que eu estou usando produtos diferentes, tá? Então, aqui é a base da planta, que está próxima, então, ao como, e aqui é a extremidade, que é a ponta da folha, tá? E aí, gente, eu fiz o tratamento com 4 produtos diferentes para entender se esse produto era móvel na planta ou não, tá? Então, veja o seguinte, da onde eu fiz o tratamento nessa primeira folha, daqui para cá, a folha está mais limpa. Vocês conseguem perceber isso? Então, isso demonstra o quê, gente? Se eu tenho doença para cá, eu passei o produto aqui, e daqui para cá eu não tenho mais doença, esse produto, ele possui mobilidade. Conseguem perceber? Ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sim, professora. Então, tá bom. Obrigada pela resposta, tá? Então, perceba, gente, na segunda folha, o produto não funcionou, certo? Porque já tinha doença na planta. Então, provavelmente, esse produto aqui deveria ser um produto preventivo, tá? Porque tanto na parte tratada não houve melhora, quanto na extremidade também não, tá? Se você vê nesse exemplo aqui embaixo fica mais nítido, né? Ó, nesse exemplo aqui, na área tratada, eu tenho a área limpa, né? Mas a extremidade continua com doença. Por quê, gente? Porque não possui mobilidade o produto, ele só é translaminar, tá? Ele só protegeu aonde ele encostou, né? Aqui a gente não tá vendo a face inferior da folha, então não dá para saber, não dá para comprovar com vocês o efeito do translaminar, mas por esse efeito aqui a gente consegue perceber, tá? Nessa outra foto aqui, aliás, nessa figura, vocês conseguem ver a questão da mobilidade também, só que aqui está associando a dose de produto, né? Então, o fungicida foi pincelado só na base, e aí deixou a doença evoluir, né? Você veja a testemunha como é que tá, que não recebeu tratamento fungicida, e aí você vê que, comparado com a testemunha, todas as plantas aqui estão melhores, né, visualmente. Só que aí existe uma resposta com relação à dose, tá? E aí, gente, uma característica também interessante é perceber que os produtos podem estar classificados dentro de um mesmo mecanismo de ação,
mas eles não necessariamente vão ter exatamente o mesmo comportamento, tá? Então, triazol não é necessariamente tudo igual e estrobilurinas também não, né? Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, ele traz essa característica, né? Tanto da solubilidade em água, né? Que isso é uma habilidade dos produtos também, porque a folha, ela tem uma camada serosa, né? Ela tem várias barreiras para conseguir chegar dentro da célula da planta. Então, por exemplo, ela vai ter a camada de cera, cutícula, parede celular e membrana para conseguir chegar no nível de célula. Então, assim, qualquer produto que precisa entrar na planta, ele precisa ir rompendo essas barreiras uma a uma, né? Então, por exemplo, um produto para passar da primeira barreira, ele tem que ter uma habilidade aí de romper essas áreas cerosas, né? E a gente tem que lembrar aí que produtos que se diluem bem em água, que água e óleo não se misturam. Então, se eu preciso de um produto que haja nessa camada serosa, ele tem que ter uma certa aderência, né? Então, quando o produto naturalmente não tiver isso, entram os adjuvantes na jogada, tá? Então, perceba, gente, que aqui ele está mostrando para vocês 6 triazóis diferentes. O que isso quer dizer? Que o lugar que ele vai agir no patógeno é o mesmo. Então, triazóis, por exemplo, eles trabalham no ergosterol, que é um item produzido na membrana da célula do fungo, né? Então, quando eu consigo evitar que o fungo consiga produzir mais ergosterol, essa membrana fica muito maleável, quer dizer, fica muito suscetível. E aí o fungicida entra e rasga isso com facilidade, rompe, tá? Então, todos esses produtos vão agir dessa mesma forma, tá? Mas o que eles têm de diferente, gente? Que eles têm sistemicidade diferente. Então, isso quer dizer que alguns têm mais habilidade de se movimentar dentro da planta do que outros, né? Então, veja, o difeconazole tem baixa sistemicidade, então ele vai fazer distâncias bem curtas, né? Propiconazole e tebuconazole, ele é um produto sistêmico, né? E já aqui o epoxiconazole fica na zona de divisão, mas o ciproconazol e o flutriafol, eles têm alta sistemicidade, então quer dizer que eles têm uma habilidade de translocação na planta bem grande, tá? Isso tem a ver com uma característica de POAW, que é a da diluição deles numa relação octanol-água, tá? É um termo químico específico para a gente conseguir dimensionar essa característica, tá? Então, pode ser que você use produtos com essas moléculas diferentes e tenha performances diferentes também, tá? Aqui, gente, eu estou trazendo um exemplo para vocês dessa sistemicidade também associada com as estrobilurinas, né? Então, das 3 principais estrobilurinas do mercado, a azoxestrobina é a que possui maior mobilidade, tá? Em função da mesma característica química, tá? Com relação à piracostrobina, ela é mediana, a trifloxestrobina praticamente se movimenta muito pouco, tá? Então, lembrando também aí que algumas estrobilurinas só tem a questão de ser mesostêmica, né? E aí entra numa outra característica que interessa muito para a gente, que é o espectro de ação. O que é espectro de ação, gente? É quais grupos de patógeno esse fungicida tem habilidade de controlar, de matar, né? Então, isso vai vir para vocês na bula, na forma do fungo específico, né? Então, por exemplo, benzimidazol controla as comicetos, ok. Mas dentro das comicetas eu tenho vários patógenos, né? Dentro de basidiomicetos eu também tenho alguns, dentro de deuteromicetos eu tenho vários. Então, eu não, por mais que eu tenha controle sobre esses grupos, o controle na bula tem que ser específico. É ascomiceto, ok. Então, ele controla mofo branco, esclerotina e esclerotioro. Se controlar, tem que aparecer. Controle para esclerotina e esclerotioro usar na dose tal, tá? E assim para todos os patógenos, né? O triazol, gente, por exemplo, controla ascomiceto, deuteromiceto, basidiomiceto, né? Então, veja que benzimidazol e triazol são quase os mesmos grupos, tá vendo? Só que eles são produtos diferentes. Então, entrariam aí na nossa rotação de mecanismos de ação, tá?
Ó, acetamidas e morfolinas, as duas controlam os grupos dos zoomicetos, né? Então, os pítios, as fitópteras, entre outros. Aí vem as dicarboxinamidas, né? Que são fungos produtores de escleróides, que são estruturas de resistência, né? Vem outros produtos para fungos específicos. Veja que aqui ele já não fala mais dentro da classe dos fungos, né? Ele vai dentro da espécie exatamente. Então, o espectro de ação é a informação talvez que mais interesse de prontidão para nós. Quer saber, eu tenho histórico da área com esse problema, então eu já tenho que montar o meu planejamento em cima dos problemas que eu sei que podem acontecer, né? A variedade resistente vai me dar essa característica. Então, com relação a todas as outras, eu vou ter que usar fungicida, né? E aí você vai ver, diante da etiologia da doença, se esse controle vai ser preventivo, curativo, se tem a ver com o estágio fenológico, se tem a ver com calendário, e aí a gente vai usar de alguma estratégia, né? Esse gráfico aqui, gente, ele mostra para vocês, cada coluna colorida está aqui a relação para vocês, tá? Então, a branquinha são as comicetos, aqui tem exemplos, né, íldios, micosfarelas, a azulzinha, basidiomicetos, que são as ferrugens, rhizoctônias, a verdinha água, deuteromicetos, né, tá aqui, por exemplo, a septória, cercóspora, alternária, e a verdinha aqui mais flúor tá os zoomicetos, que é o caso dos míldios e das fitópteras, né, entre outros, tem vários outros. Então, perceba o seguinte, as fenilaminas tem espectro de ação só sobre o grupo dos omicetos, os demais não aparecem, tá? As dicarboxinamidas não têm efeito sobre os omicetos, mas têm efeitos diferentes para esse grupo. Então, o grupo que as dicarboximidas controlam melhor são os deuteromicetos, tá? Dentro dos triazóis, ó, também não tem um efeito muito satisfatório com relação aos omicetos, nem aparece o verdinho mais flúor aqui, né? Então, dentro do grupo, ele controla melhor ascomicetos e basidiomicetos. Então, mais recomendados aí para os oídeos e para as ferrugens, né? As estrobilurinas, ó, elas têm efeito sobre os 4 grupos, né? Só que em níveis diferentes, né? E quando eu misturo o triazol com a estrobilurina, eu carrego junto o efeito da estrobilurina e eu posso ter os outros efeitos melhorados, né? Então, veja aqui, gente, quando eu uso o triazol sozinho, eu tenho um efeito. Quando eu uso a estrobilurina sozinha, eu tenho outro efeito. Quando eu uso o triazol e a estrobilurina juntos, ele tem um terceiro efeito, tá? Então, isso é uma questão que é discutida quando a gente fala das misturas de tanque, tá? Então, algumas podem ser sinérgicas, que é esse exemplo, né? Agora, algumas podem ser antagonista, que ao invés de eu somar e melhorar características, eu diminua, tá? Porque houve uma reação química entre as moléculas. Então, esse é o problema da mistura de tanque, porque ninguém estudou antes a reação química disso, tá? Quando você compra um produto que já vem a mistura pronta, a empresa está garantindo esse efeito para você, tá? Então, é bem importante ressaltar isso. Aí, gente, eu coloquei aqui uma relação para vocês de fungicidas que não apresentam ação tóxica. Então, seria o contrário do que eu mostrei, né? Então, para Pythium, quais são os produtos que não controlam? São esses. Para Fusarium, esses não controlam. Para Míldio, esses não controlam. Para ferrugens e oídeos, esses não controlam. E assim por diante, tá? Então, seria mais ou menos uma relação do que usar e do que não usar, tá? Aí, caminhando, né, então a gente viu que a classificação dos produtos aí vai de inorgânicos a orgânicos, que a gente já viu isso no começo. Ele tem a possibilidade de ser erradicante, né, então um produto de contato, que atua diretamente sobre o patógeno, na fonte de inóculo, né, ao entrar em contato com a parede celular dos esporos. Tem a questão dele ser um controle protetor ou residual, né? Então, ele forma uma camada protetora antes da deposição do inóculo, né? E aí, quando o esporo germina, ele já absorve o fungicida e morre, então evita a penetração. E tem o terapêutico curativo, que atua no estágio de pós-infecção, né? Então, todos os fungicidas sistêmicos aí são curativos. Então, vamos entender duas coisas, gente. Primeiro, que o produto classificado como erradicante ou de contato, ele tem uma ação direta sobre o patógeno, tá?
Então, olha, ao entrar em contato com a parede celular dos esporos, né, eles fazem a penetração, então atua diretamente no patógeno. O protetor, ele vai fazer uma camada protetora na planta, e aí quando o fungo tentar entrar, ele vai morrer, né? É como se ele comesse alguma coisa que tem veneno, então ele não está vendo que o veneno está ali. Então, na hora que ele vai tentar se alimentar, ele vai morrer, né? E o terapêutico curativo é o produto que vai vir depois que o fungo já entrou na planta. Então, eu já estou enxergando sintomas, né? E aí que eu estou entrando com a medida, daí ela já é curativa, não é preventiva, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Aí dentro de produtos classificados, então, como erradicantes, gente, existem os brometos de metila, né? Então, aí tem uma categoria de culturas que vão fazer mais uso desse produto, né? Então, ele é conhecido como fumigante, ele faz desinfestação de solos. Então, eu vou usar mais no nicho da agricultura, que é voltada aí, por exemplo, à olericultura, né? Porque aí eu vou estar trabalhando o revolvimento desse solo, e já em outras culturas ele acaba ficando impossível de ser usado, né? Tem um produto também chamado de Dazomet, né? Também fumigante de solo. Então, seriam aí os exemplos de erradicantes. Ainda teria formol, quintozeno, todos eles com nicho, tá, gente? Aí depois vem os fungicidas protetores ou residuais, né? Então, o primeiro deles é o enxofre, que é um produto relativamente barato, que algumas empresas ainda têm, né? Ele pode ser usado tanto na forma de enxofre elementar, que é ele sem mistura com outras coisas, né? Então, basicamente, ele é enxofre agindo, né? E a cauda sulfocálcica também é um exemplo de fungicida que vai ter enxofre na sua composição, tá? E aí, logicamente, gente, que cada um vai ter prós e contras, né? Mas a questão desses produtos é que quando você aplica sobre a planta e chove, lava, tá? Então, é normal de produtos de contato. A gente tem cúpricos, né? Aí vem a cauda bordaleza, a cauda viçosa, ou produtos que tem cobre mesmo na sua formulação. Daí entram os etil, enol, bis, diotiocarbamatos, né? Alguns saem mais rápidos, outros não. Então, eles vêm a ser produtos substituíveis aí dos cúpricos, com amplo espectro de ação. Daí vem zineb, mancozeb, compostos aromáticos como clorotalonil, dicloran. E aí vem os fungicidas protetores, né? Então, assim, ó, aqui está uma relação desses principais grupos para vocês, tá? Aqui, com relação aos curativos, entram as carboxinamidas, benzimidazóis, triazóis, acetamidas. As estrobilurinas eu acho meio errado tá aqui, mas é a literatura que está trazendo isso. Eu acho que ela se encaixa mais no grupo anterior, né? A não ser que ela seja realmente entendida como imunizante, que é aquele momento que o esporo já está ali, mas ele ainda não fez o PEG de penetração. Aí, ok, tá? Aí, gente, nós entramos num assunto voltado aos mecanismos de ação, tá? O mecanismo de ação, gente, ele envolve da forma que o produto vai ser absorvido até onde o local específico onde ele vai agir, né? O local específico que ele age, algumas literaturas trazem como sítio de ação, porque ele é muito específico, né? Ou como modo de ação também. Então, seriam nomenclaturas aí diferentes para esboçar o caminho e para esboçar o lugar exato de ação, tá? Então, assim, gente, dentro dessa história dos mecanismos de ação, existem locais diferentes aonde esses produtos agem, né? Por isso que eles são mecanismos de ação diferentes. Se eles agissem todos no mesmo lugar, eles fariam parte todos do mesmo grupo, né? Então, aí dentro de mecanismos, eu posso entender dentro de estruturas celulares, né? Como seria, por exemplo, a parede celular da célula. A parede celular estaria aí envolvida com a proteção da planta, né? Porque a planta tem parede celular, o fungo não tem. Então, aí a gente já sabe que ele é o fungicida designado para a planta. E a questão da membrana celular, que daí é a membrana que protege tudo que está dentro da célula, né?
E aí, gente, também a gente pode chegar ao nível de organelas celulares, que na verdade é bem mais específico que isso, né? Mas seria onde, dentro da célula, do patógeno que o fungicida vai estar agindo, né? Então, se é dentro da mitocôndria, dentro do retículo endoplasmático, do ribossomo ou do núcleo, né? Então, em função da onde ele vai agir, ele vai produzir um efeito diferente no fungo. O fato é que vai levar esse fungo à morte, porque esse órgão dentro da planta vai parar, né? Então, a mitocôndria parar dentro do fungo é a mesma coisa que o pulmão da gente parar de funcionar, né? Então, ele inibiu em algum processo, de alguma forma, ele não está deixando aquele fungo respirar mais, né? Então, no núcleo, eu vou atrapalhar, por exemplo, a cadeia de DNA, de replicação. Então, também ele não tem mais habilidade de gerar outros descendentes, né? Então, aí, dependendo da função da organela, eu entendo por que o fungicida está matando aquele fungo, tá? E aí eu deixei uma imagem da organela de fundo para vocês, se vocês não lembrarem, que vocês deem uma olhadinha, tá? Isso aqui vocês podem carregar, ó, tá? Depois para vocês darem uma estudadinha. E aí, gente, dentro das organelas, lógico que ele vai interferir dentro do processo, né? Então, assim, como um de vocês perguntou para mim ali no começo, professora, mas as carboxinamidas e as estrobilurinas, as duas agem na mitocôndria, né? Então, elas vão interferir dentro do mesmo processo, que é a respiração. Só que dentro da mitocôndria é em locais diferentes, né? Então, por isso que eles são produtos diferentes. A questão é que o sítio de ação é exatamente o mesmo, tá? Então, se o patógeno desenvolver uma habilidade com relação ao processo, ele pode ganhar resistência com relação a um dos mecanismos de ação ou aos dois ao mesmo tempo, né? A gente não tem como prever quando o fungo muta, né, que ele faz mutação, como que ele vai ficar a partir disso. Então, por isso que eu acho que é um risco muito grande você colocar dois produtos que vão agir no mesmo lugar, né? Então, assim, eles podem atuar na seletividade da membrana, na respiração, na síntese de proteínas, né? Na divisão do núcleo ou nas questões voltadas aí à pigmentação. Então, isso tem a ver com essas organelas aqui, tá? Aí, gente, existe uma classificação, né? Eu sugiro que vocês acessem, além do... lógico que quando vocês comprarem um produto, vocês têm que se basear na bula deles, né? Mas quando você ainda não fez a escolha pelo produto, que você se baseie no FRAC, né? Para você saber se existe histórico de resistência do fungo que você tem problema ao fungicida que você está querendo comprar. Há um site da Andef, que ela fala de agroquímicos de uma maneira geral, que é da onde eu tirei essa imagem, tá? E o Agrofit, que é a atividade avaliativa que eu vou pedir para vocês hoje, né? Que é como se fosse um aplicativo dentro do site do Ministério da Agricultura, que ajuda vocês a rastrear informações de produto. E é bem legal, tá? Desculpa, gente. Então, aqui, gente, cada corzinha dessa, né, ela está simbolizando modos de ação diferentes de fungicida, né? Então, aqui já dá para vocês terem uma noção de quantos existem, né? Então, veja que eu tenho síntese de ácidos de aminoácido. Então, sintetizar é fabricar. Então, ele vai estar atuando, atrapalhando a síntese de ácidos nucleicos, né? Então, não produz mais. Mitose e divisão celular, então ela não divide e não cresce a célula, né? Respiração, aminoácidos e proteínas, né? Que são bases para outras formações. Transdução de sinal, síntese de lipídios, biossíntese do esterol das membranas, né? Biossíntese da parede celular, enfim. Aqui ele está descrevendo para vocês realmente o que aquele fungicida, aonde que ele vai agir, né? E daí isso é bacana também que a gente entenda, gente, para você saber o momento que você deve fazer a aplicação daquele produto, né? Aqui está aparecendo, por exemplo, o marrom, que são indutores de defesa, né? Indutores de resistência, que a gente já estudou isso no assunto passado. Então, vocês já sabem que indutor de resistência ele vai agir na planta e não no fungo. Então, ou ele chega antes, ou não adianta você aplicar depois, né?
diferente de um produto que vai agir na respiração, que vai agir dentro do ácido nucleico. Quer dizer, para agir no ácido nucleico, ele entrou dentro do núcleo, né? Então, ele atravessou a membrana interna, a membrana externa, ele nadou pelo citossol, ele chegou no núcleo. Lembre que fungo, gente, tem células eucarióticas, então ele tem o núcleo envolvido por uma membrana, ele atravessa essa membrana e entra, né? Então, tem que ter habilidade, né? O fungicida tem que ter habilidade para isso. Então, aí a gente vai entendendo aí cada um dos processos fisiológicos envolvidos, né? Por isso que a gente estuda os organismos antes, por isso que a gente tem biologia celular lá no comecinho, para daí, quando a gente chegar nesse assunto aqui, já fique mais cascateado, mais óbvio para a gente, né? E aí o FRAC, gente, ele divide esses modos de ação, né, com algumas letras, para tentar, de alguma forma, simplificar esses nomes químicos e técnicos que os produtos passam a ganhar, né, para representar o que eles realmente são, né. E daí, gente, eu desmembrei aqui, slide por slide, para vocês, o nome do mecanismo de ação e os locais onde eles agem, e juntando as informações dos produtos. Então, tudo que eu mostrei para vocês partilhado antes, agora ele está somando essas informações, tá? Eu acho que não faz sentido eu ler molécula com vocês, porque não vai fazer vocês aprenderem mais, né? Isso aqui vai ser a leitura e o dia a dia que vai estar dando isso para vocês, né? O importante é vocês saberem que isso aqui são modos de ação diferentes e que na hora de você fazer uma rotação de mecanismo de ação, você tem que alterar isso aqui, tá? Então, é importante você saber do espectro de ação, lógico que é, porque não adianta você fazer rotação com um produto que não tem efeito sobre aquele fungo, né? Mas você tem que saber aonde que ele age, para saber se você está fazendo uma rotação mesmo ou não, né? Aí tem aquelas questões de sistemicidade, que a gente já falou, enfim, você tem que ir juntando o raciocínio. Então, escolher um produto não é só escolher um produto, né? Ele é uma decisão que você vai tomar com base no teu planejamento ou na leitura que você está fazendo da planta, tá? Então, aí vem os inibidores de demetilação de esteróis, né, que são os triazóis, vem os metilcarbamatos, vem as enzimas succinato desidrogenases, que também vão agir aí na respiração, tá? Que são as carboxenamidas, né? Então, veja aqui, ele está falando, a carboxenamida, ele já está citando que ele entra dentro do complexo 2 da respiração, então é um lugar diferente das estrobilurinas, tá? Aí vem os ditilcarbamatos, né? Eles possuem algum efeito aí sinérgico com relação a bactérias, né? As dicarboximidas, os inibidores de homicetos, né, que a gente já falou lá no comecinho. A gente tem também registrado alguns bactericidas, né, apesar de serem muito, muito poucos, né, antibióticos mesmo, seria streptomicinas, casugamicina e tetraciclina, mas são de uso muito restrito, né. Aí entrariam aqueles produtos que são fungicidas, registrados como fungicidas, mas eles têm algum produto inorgânico na base, então ele possui algum efeito de travar o crescimento, né, a expansão dessas bactérias, ou mesmo de induzir resistência, né, que seria o caso aí do acibenzolar, por exemplo, tá? Então, como eu comentei com vocês, o modo de ação, ele vai agir no local, no processo bioquímico exato, né? Então, essa tabela aqui, ela está mostrando para vocês alguns produtos, né, alguns grupos químicos de produtos, e aqui esmiuçando qual que é o modo específico de ação que ele vai ter, né. Então, por exemplo, fungicidas inorgânicos, ditilcarbamatos e similares, tem um modo de ação aí multissítio, né, que é um nome que se usa muito hoje em dia. Eu separei 2 vídeos para vocês, gente, que não vai dar tempo de eu passar para vocês aqui, eu acho que eu esqueci de inserir na apresentação, mas eu já vou disponibilizar para vocês no WhatsApp, tá? Que eu acho que ele dá uma noção dessa questão de multissítio bem bacana, né? Que o multissítio tem a ver com ele agir em vários pontos, né? Não, é diferente de você ter misturas de produtos que agem, cada produto age em um local específico da planta,
tá? Da célula do fungo, desculpa. Tá? Essa tabela que eu coloquei aqui para vocês, gente, também ela está trazendo, então, a natureza química do produto, né? Exemplo de ingrediente ativo, né? Exemplo, não são todos que tem. Modo de ação, né? Então, qual o local específico que esse produto vai agir. E aqui alguns exemplos, né? Das moléculas aí, né? Então, não são nomes comerciais. E aí, gente, uma outra questão que vai estar associada também aos fungicidas é o tipo de formulação, né? Então, se você vai comprar esse produto na forma de pó, de grânulo ou líquido, né? E sendo líquido, qual que é a formulação dele? O que isso tem a ver, gente? Tem a ver que todos os produtos fungicidas, a não ser o tratamento de semente, né? Os demais a gente vai diluir na água. A água é o veículo, então não importa se eu vou fazer por costal, jato dirigido, trator, avião, drone, esse produto vai ser diluído na água, né? A questão é o volume de água em que ele vai estar diluído. E a formulação tem a ver com a habilidade do produto ser diluído em água, né? Então, quando tem um produto, ele é de fácil dispersão, né? Ok, você mistura esse produto na água e a própria rotação do tanque de pulverizador já vai garantir uma homogeneidade do produto e você tem certeza que não importa se é nesse quilômetro ou daqui 10 quilômetros ou daqui, sei lá, 20 quilômetros que a máquina consiga percorrer, é o mesmo produto que vai estar sendo distribuído na lavoura, né? Isso depois tem a ver com tecnologia de aplicação. Agora, podem existir produtos que eu tenha problema na formulação, que ele vire uma pasta, que ele empelote, que ele fique um óleo sobressalente dividido da água, e aí os problemas que eu posso ter é tanto eu usar doses diferentes na lavoura, né, eu posso ter mais concentração em um lugar do que em outro, quanto eu posso ter produtos que vão estar entupindo ali, não vão estar nem saindo pelo bico, né, então aí entram o uso de adjuvantes específicos, né, e aí vai ter uma recomendação, se ele vai ser um óleo vegetal, um óleo mineral, um siliconado, um dispersante. Então, existem categorias dentro dos adjuvantes que você deve prestar muita atenção. Normalmente, a bula recomenda o tipo de adjuvante que você deve usar, porque a empresa já testou, né? E, às vezes, a empresa até vende esse adjuvante para ter certeza que você vai ter acesso a essa ferramenta. E aí, você tem que, então, preparar essa diluição, né, para aí você sair aplicando. Então, a formulação, ela vai diferir nesse sentido. É a forma que você vai comprar o produto, que é a forma em que a indústria conseguiu, vamos dizer assim, preparar o ingrediente ativo, e aí, a partir daí, a responsabilidade é tua em garantir a homogeneidade no tanque de pulverização, né? Então, alguns tipos de formulação aí no mercado de fungicidas é o pó molhável, né? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. Mancozeb, Captana, clorotalonil. Tem concentrados emulsionável, né? Então, se ele é emulsionável, ele é uma emulsão. Então, aí já diz que ele é um produto mais oleoso, né? Então, aí você tem que realmente adicionar aditivos é meio redundante, mas o aditivo aí seria um adjuvante, né? Para garantir a homogeneidade, né? Então, fica aqui uma dica para vocês. Uma suspensão concentrada, né? Então, ele também é uma formulação química, mas é praticamente insolúvel no solvente, então também vai demandar aí de você utilizar, ou isso já vem pronto, gente, no produto, porque assim, ó, dentro de um produto eu tenho uma concentração, então vamos imaginar que dentro de 1 litro, imagine que essa minha garrafinha de água aqui seja 1 litro de produto, né? Então, dentro dela cabem 500 ml, tá? Isso não significa que eu estou comprando 500 ml do produto, eu estou comprando 500 ml do produto formulado, não do ingrediente ativo, que é o que realmente vai agir na planta, né? Então, vamos imaginar que aqui, ó, 2 dedos meus sejam de ingrediente ativo, o resto é enchimento para dar liquidez a esse produto aqui, né? Então, o restante é inerte, né? Então, se vocês pegarem a bula de um produto, vocês vão ver que dentro daquele produto X tem
uma concentração específica de tal ingrediente ativo, 30%, 40%, 20%, e o restante é material inerte, né? Então, o inerte pode ser um material de enchimento, como ele já pode vir dentro dele um material dispersante, um humectante espessante, né? Então, por isso que é importante você ler a bula para saber se a empresa recomenda que, além desse produto formulado, você ainda coloque outro adjuvante, né? Ou se ela já garante que dentro desse constituinte já está um produto formulado ok, que você vai colocar na água, ele vai diluir perfeitamente e você vai fazer uma aplicação com qualidade, né? Então, assim, ler a bula é bem importante, tá? Aí também tem os granulados dispersíveis, né? Uma outra informação, gente, que a gente também deveria levar bastante em consideração é a classe toxicológica do produto, né? Que é o quanto que esse produto vai ser tóxico para o aplicador. Então, a gente sabe da necessidade do uso de EPIs, né? Mas a gente está tendo como base a própria população agora que precisa usar só uma máscara para se proteger de um patógeno, e olha a guerra que está sendo para essas pessoas usarem, né? Imaginem se essas pessoas tivessem que usar um EPI que um aplicador usa na agricultura, né? Que é a calça, é a bota, é a blusa, né? Dependendo de alguns produtos, tem que usar o avental na frente ou atrás, né? Dependendo de como que você está fazendo a aplicação. As luvas de nitrila, porque se não for de nitrila não segura, né? Então essas luvas de dentista não servem para nada dentro da agricultura. Tem que ser as de nitrila, o óculos, a máscara, né? Com o carvão ativado, daí mais a viseira e mais o boné, né? Então você imagina você saindo assim. A gente sabe que não é uma condição confortável, principalmente com relação ao clima, né? Mas, gente, a questão é que esse produto vai levar essa pessoa à morte, né? Às vezes não de imediato, mas ele vai desenvolver doenças nela. Isso daria uma aula de não sei quantas horas para a gente conversar sobre isso, né? Então, também assim, ó, se você tem um produto que você sabe que ele funciona bem para aquele espectro de ação, tem a sistemicidade que você deseja, vai ter o controle que você deseja, está num preço que você está disposto a pagar. E se você tiver que ter uma outra questão de desempate, que seja a classificação toxicológica, tá? Entre você escolher entre um produto e outro. Então, quanto mais vocês puderem evitar o vermelho e preferir os verdes, melhor, né? Então, o verde é pouco tóxico, o azul é medianamente, o amarelo é altamente e o vermelho extremamente tóxico, né? E aí a gente tem que pensar assim, gente, que normalmente essa pessoa que está fazendo a aplicação, ela não vai fazer aplicação só de fungicida, né? Ela vai fazer de inseticida, ela vai fazer de herbicida, às vezes misturado, às vezes não. Então você não sabe no que essa mistura vai dar, de fato. E essa pessoa nunca vai fazer uma aplicação só, né? Então, pensa as fazendas aí, há quantos anos ela tem determinadas pessoas trabalhando para elas. Então, some quantas aplicações já foram feitas, né? Então, alguns produtos, eles vão se acumulando, por exemplo, na gordura da gente. Então, nas células de gordura. Enquanto a gente vai engordando, você não vai sentindo o efeito desse produto. Mas se você emagrecer, essa célula de gordura desaparece e esse produto é disponibilizado na corrente sanguínea, né? Então, assim, do nada, a pessoa vai morrer, né? Então, não é do nada, é porque existe uma explicação para isso, né? Então, aqui, gente, eu coloquei esse quadro classificatório aqui para vocês. Ele está exemplificando alguns produtos, né? E algumas categorias, né? Então, veja que não são só fungicidas, né? E ele está demonstrando exemplo de quais são esses problemas toxicológicos que esses produtos podem acontecer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o primeiro deles, que é o carbendazim, ele pode gerar mutagenicidade, né? Então, toxicidade desenvolvida e toxicidade reprodutiva. Então, ele está associado a criar células mutantes, né? Então, células mutantes podem virar células cancerígenas, e ele pode chegar até o nível de deixar a pessoa estéril, tá? Então, de repente, você vai tentar ter filhos e não consegue, tá? Isso é mais grave para as mulheres do que para os homens. Mas acontecem em muita quantidade para os dois, tá? A questão é que a mulher é mais vulnerável.
O tiofanato metílico, desregulação endócrina, então os rins param de funcionar, né? Tem mais outros produtos aqui com toxicidade reprodutiva, carcinogênicos, né? Então você sabe que vai gerar câncer. Então a questão que vai estar aí reduzindo o ciclo de vida de uma pessoa, né? Então tem produto, gente, que vai dar uma alergia. Então se você usar um lava-óleos, enfim, você consegue ter um efeito de eliminar aquele mal, né? Mas quando o produto entra dentro da gente, você não tem mais como engolir um carvão ativado e rastreando esse produto no corpo e eliminando, né? Então, assim, é diferente a dose de quando você aplica de quando alguém quer se matar usando um produto, né? É lógico que é completamente diferente, mas entenda que cada aplicação onde o EPI não foi usado efetivamente, aquilo é cumulativo, né? E aí, dependendo de uma dose X que chega no organismo, o produto reage, tá? Porque ele é um produto químico, assim como um remédio. E aqui, gente, o último slide, nossa, vai fechar em cima do laço. Eu coloquei para vocês uma noção para vocês da evolução dos critérios de recomendação de fungicida no Brasil, né? Então, na década de 50, usava-se basicamente calendário de aplicação. A gente não tinha as mesmas doenças e nem na mesma severidade que a gente tem hoje, né? Então, as doenças, algumas aconteciam no começo, outras eram só no final de ciclo, né? Então, você podia fazer uma aplicação calendarizada que ela funcionava, né? Aí, depois disso, evoluiu-se para a idade da planta, né? Na década de 80. Aí, ainda na década de 80, começou a se levar em consideração o histórico da área, né? Então, entender o que já tinha acontecido para você entender o triângulo da doença. Entender que o clima é favorável, que o hospedeiro já esteve ali, então ele continua ali de alguma forma, né? Numa planta hospedeira, numa área vizinha, né? No solo, aí vai depender do tipo de patógeno, né? Daí, de 80 para 90, começou a se fazer o cruzamento com a fenologia da cultura, né? Então, os estádios fenológicos. Também em 80, 90, explodiu a questão de fazer uma amostragem na área, né, e avaliar a incidência e severidade. Então, isso é usado em toda a pesquisa, enfim. Na década de 90, começou a se fazer consideração com relação à temperatura, umidade e molhamento foliar, entendendo que são 3 condições diferentes para o patógeno, né? Então, lembrar, assim, gente, que a umidade relativa tem a ver com o molhamento foliar, né? Que é a água na superfície da folha. A água, ela é limitante para o patógeno acontecer ou não. A temperatura acelera ou desacelera a doença, né? Então, os dois funcionam bem juntos, né? Mas eles têm características diferentes. Então, isso foi descoberto, começou a se publicar trabalhos com relação a isso aí na década de 90, né? E vamos dizer assim que o top dentro desse tipo de manejo seriam os sistemas de previsão, que apesar que em algumas culturas já era usada há muito tempo, como é o caso da maçã, em algumas áreas a gente começou a usar essa tecnologia como se fosse nova, né, para algumas culturas, que aí está associado com o uso de estações meteorológicas nas propriedades ou nas regiões, para que a estação meteorológica esteja fazendo a mensuração de dados, né, e aí com base no cruzamento do teu histórico de área e da tua fenologia, que o sistema de previsão avise se você precisa fazer um controle daquela doença ou não, né? Então, esse tipo de sistema de previsão, ele faz com que você só use fungicida na hora que você realmente precisa, né? Porque você sabe que o triângulo da doença não vai fechar sem o clima. Então, a estação meteorológica vai monitorar o clima para você. Quando ela achar que tem condição da doença acontecer, porque tem uma previsão de chuva, por exemplo, ou um veranico, ou uma corrente de ar, porque ela está mensurando tudo isso, ela vai mandar um aviso, e daí cada empresa tem uma forma de avisar, né? Ou por SMS, ou por e-mail, WhatsApp, enfim. E aí determina que você faça a aplicação. Então, com isso, você usa um número de fungicidas menor, né? E é mais objetivo, né? Pode correr mais risco? Pode, mas a ciência tem mostrado que seria o controle mais efetivo, né? E mais inteligente, mais técnico, né?
Aí vai depender de cada um de vocês aí no mercado de trabalho, de acordo com as ferramentas que você tiver ou aquelas que você puder adquirir, você escolher como é que você vai fazer esse controle, tá? Ai, gente, desculpa se eu falei muito rápido, é que o nosso tempo é muito curto, mas eu tô, assim, super à disposição de vocês. Não sei se ficou claro, se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês querem fazer alguma consideração. E, professora, só para ali no início, acho que é o slide 36, que a professora está explicando já hoje sobre carboxamida, que ele entra ali como preventivo e também tem ação curativa, né? E mais o triazol, Não, a a estrobilurina, não carboxinamida. é isso, estrubirulina. Aham. A carboxamida, ela tem a mesma, digamos, a mesma pegada da carboxamida, da estrubirulina? Olha, eu vou ter que olhar para ter certeza, Wilson. Eu tenho só certeza que ela vai agir dentro da mitocôndria. Agora, se ela vai funcionar mais como preventiva ou curativa, eu vou ter que procurar para você. Eu nunca testei carboxinamida, então eu não tenho um histórico dela para poder dizer para você com certeza, tá? Eu só sei te assegurar que ela vai agir no mesmo lugar, que é a respiração do fungo. Então, assim, para que ela funcione, o fungo tem que ter contato com ela, tá? Então, ok, então. Tá? Então, desculpa Tá. não ser bem assertiva, mas eu procuro e te respondo, tá? Não, tá ok. Obrigado, senhor. Imagina. Mais alguém, gente? Nada? Com tudo isso de assunto, meu povo? Bom, gente, se vocês não têm dúvida, então eu vou passar a atividade avaliativa da semana, tá? Então, assim, dentro dos meus slides, deixa eu só voltar ali qual que é o número deles. Tem um slide que eu falei para vocês, que são os produtos da Ambev, né? Então, ele é o slide 61. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tem 13 cores diferentes, gente, mas tem 11 que vocês vão conseguir rastrear, tá? O cinza, que é o desconhecido, e o bege, que é o não classificado, vocês não têm como rastrear. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem como atividade avaliativa? Que vocês vão até o site do Ministério da Agricultura ou digitem Agrofit no Google e ele vai levar vocês para esse site, tá? O que eu quero? Que vocês me mandem no Word, né? Então, ou no Excel, tanto faz, mas por e-mail, que vocês coloquem, então, uma coluna para mim do mecanismo de ação e que vocês citem um exemplo comercial para mim, cada um dos mecanismos de ação. Eu não quero uma molécula de cada, gente. Eu quero que vocês conheçam um produto comercial pelo seu mecanismo de ação. Deu para entender? Sim, professor. Então, tá bom. Então, essa vai ser a atividade avaliativa da semana, tá? Só Encerrando repete o aqui. número do slide, professor, por favor. Repito, deixa eu só ver aqui de novo. Só um minutinho. Slide 61. Slide 61. Então, você vai colocar o nome do mecanismo de ação associado com o nome comercial. Porque vejam que em nenhum momento eu falei de nome comercial com vocês ali, porque não é o nome comercial que vai agir, é o ingrediente ativo. Mas eu quero que vocês associem, né? Quando fala sei lá, de Priori Extra, quando eu falo de um produto que já é conhecido, que todo mundo fala pelo nome comercial, eu quero que vocês associem com o mecanismo de ação, tá? Então, a atividade avaliativa é isso, tá? Então, só
confirmando com vocês, gente. Eu já vou mandar para vocês no WhatsApp a apresentação e vou mandar os 2 vídeos que eu não inseri aqui na apresentação, mas eles são, vamos dizer assim, conclusivos com relação ao assunto de hoje, tá? E daí, na semana que vem, que é a nossa última semana, a gente vai falar sobre as últimas técnicas de manejo, né? E aí a gente encerra o conteúdo. Tranquilo? Vou encerrar aqui. Para entregar daí na segunda-feira que vem? Até segunda-feira.